graça e a paz do Senhor a todos mais uma vez. Então, estamos aqui de volta com a segunda parte, com a entrevista com o nosso irmão Cristóvão, membro da CRU, né, que vai nos explicar algumas coisas a mais sobre esse maravilhoso ministério que Cristo constituiu, né, por algumas pessoas no mundo todo. O que eu vi sobre a CRU, né, que ela tenta envolver a Igreja de Cristo em várias áreas da sociedade, como o universitário, né, os esportes, as artes, o empreendedorismo. Então é como se você levar Cristo, tentar colocar Cristo em todos os ramos da sociedade, né, preenchendo espaço, preenchendo lugares, né? E eu queria saber, como tu já falou, Cristóvão, que a CRU ela está no mundo todo, né? Eu vi lá no site, né, que tem a América Latina e Caribe e tem outros países do mundo. Eu queria saber sobre essa abrangência mundial, a abrangência nacional, né, e a abrangência no estado do Piauí, né? Fizesse esse apanhado geral, porque a CRU está só nas capitais ou ela também está nas cidades do interior? Boa pergunta. Aqui no Piauí, começando aqui pelo nosso estado, aqui no Piauí nós temos em Picos, foi onde em primeiro lugar a CRU chegou, lá na universidade em Picos, de onde a gente temos hoje a nossa primeira missionária piauiense, que é a Camila Soares. Ela é de Picos e foi onde ela teve o primeiro contato com a CRU. E os nossos pioneiros foi o Nelby e a Elvia, que são hoje professores da Universidade Federal, aqui em Teresina. Mas assim, e aqui nós temos, tem um movimento em Parnaíba, mas que não está muito sólido ainda, mas nós já estamos em Parnaíba, em Picos, mas a gente tem projeto para levar para outras universidades, aqui do Piauí, tipo, não só na UFP em Teresina, a gente está também na UESP, tem um movimento já sólido também na UESP, e assim, no Piauí, onde a gente está sólido é na UFP, na UESP, em Picos, por onde a CRU entrou, onde a CRU veio ao Piauí, e em Parnaíba temos um movimento lá também. Então é um movimento que está em expansão, né, em crescimento. Exatamente. E em termos de Brasil, nós estamos em todos os estados brasileiros. E cidades, por exemplo, como Rio de Janeiro e São Paulo, não só mais na capital, mas em cidades do interior do estado também nós estamos. Mas assim, há um desafio bastante grande, porque nós não queremos, a gente não faz trabalho só em universidade pública, nós queremos todas as universidades, faculdades, jovens universitários. Temos um projeto que até 2020 queremos fazer 10 milhões de discípulos, seguidores e genuínos, que não fique só em si, mas que essas pessoas também transformem outras 10 milhões de pessoas ao redor do mundo. E no mundo, em termos de universidade do mundo, somos mais de 160 países onde a CRU está. E o que acontece? O nosso objetivo não é só alcançar, por exemplo, como você Thales mencionou, só a universidade. Não, nós abrangemos todo mundo, porque entendemos que o nosso objetivo, e principalmente nós que estamos, eu, por exemplo, que faço parte da CRU Campus, eu vou ser futuramente um profissional. E que esse profissional, dentro da minha profissão, eu leve ética, respeito cristão, entende? Então, assim, tudo que nós venhamos fazer é para desenvolver uma sociedade melhor, uma sociedade cristã. Moralmente, nós acreditamos aí, uma sociedade com caráter, uma sociedade que passa os valores de Cristo, porque esse é o nosso objetivo. Não é, por exemplo, eu vou me tornar um professor, para isso que eu estou estudando, o meu curso, mas que eu venha tornar-me um professor com ética, respeito cristão, e passar também, não ficar isso só para mim, mas passar para os meus alunos também esses valores, entendeu? Esses valores cristãos. Esse é o nosso objetivo. Bem, se eu vier me tornar um empresário,
que eu venha dentro da minha empresa passar os valores para meus funcionários, valores cristãos, uma empresa totalmente cristã, uma empresa onde reflete os valores de Cristo. E o nosso objetivo é esse, é falar de Cristo para todas as pessoas, e não só falar, mas que essas pessoas também sejam transformadas através do meu testemunho, porque as nossas atitudes é o mais importante do que a gente falar mesmo. Então a CRU é isso, ela quer essa mudança, e aí nós entendemos que não é tipo uma opção, porque isso é um mandamento de Cristo para todas as pessoas que sejam cristãos genuínos e verdadeiros e que cumpra o ID de Jesus, a grande comissão. E é isso, a CRU ela faz parte disso. Ela acredita que todos que estejam envolvidos com ela sejam um cristão genuíno, para que eles, através dele, outras pessoas sejam transformadas também. Inclusive, seja dentro da universidade, seja no mundo acadêmico, na ciência, porque de dentro da universidade vai sair pessoas que vão ficar dentro da universidade também, como professor, como pesquisador, mas que eles venham levar a ética cristã em todos os lugares que eles estiverem. Em todos os lugares que tiver um cristão participando, ou que participou da CRU, que eles levem isso para a vida deles toda, entende? E também, por exemplo, temos exemplos de homens respeitado do mundo todo, igual o William Lane Craig, né, que é o maior filósofo hoje da atualidade, cristão, apologeta, que foi durante 20 anos missionário da CRU. Então, assim, isso podemos dizer que Cristo tem feito parte e está com essas pessoas que verdadeiramente entendem que o nosso papel como cristão é fazer aquilo que Cristo mandou que nós venhamos fazer, que é falar do verdadeiro evangelho de Cristo. Eu vejo que a CRU está associada a nome de teólogos, né, e evangélicos muito importantes, como Billy Graham e o Craig, né, que é até no Brasil recentemente, né, e o que você falou, né, que não pregar apenas com palavras, mas com testemunho, né, que nós somos carta de Cristo e as pessoas leem a nossa vida, né, elas olham e leem o nosso testemunho e exalar o bom perfume de Cristo, né. Sim, com certeza. É isso que nós acreditamos, é isso que nós fazemos. Não por exemplo, temos que fazer porque somos obrigados a fazer. Nós temos que fazer isso com prazer. O Evangelho de Cristo, e aí voltando, como já citei, o prazer dos discípulos é sofrer por falar de Cristo. Isso é o que tem que ser. Seja em qualquer circunstância da vida de um cristão, ele tem que ter prazer em representar Cristo, em seu espelho, em seu espelho que represente Cristo na vida de outras pessoas também. Eu tenho que brilhar porque nós somos luz. E isso nós não temos que entender, a CRU não entende, ou não temos que entender como uma obrigação, porque eu tenho que fazer. Não, eu tenho que fazer isso porque isso é um desejo, é um mandamento, e temos que cumprir o ID de Cristo. Isso com prazer, de livre e espontânea vontade, que é assim, mas que a gente tem que fazer amorosamente, com todo o prazer, que é falar de Cristo, que é representar Cristo, que é através da nossa vida, outras vidas também sejam transformadas. E como antes falei, que seja de qualidade, que seja representado o evangelho de qualidade, um evangelho que tenhamos, porque o que nós temos de regra e fé e prática é a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então isso que nós temos como o nosso objetivo e o cumprimento da grande comissão de Cristo, assim como foi com os apóstolos, assim como foi com a igreja primitiva, e assim como foi com pessoas que dedicaram a sua vida ao verdadeiro evangelho, a falar de Cristo, seja onde for, aonde estiver, mas que eles venham com sinceridade falar no verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus. Então, nosso tempo está encerrando. Então, e agradecer ao Cristóvão aí pela oportunidade de ceder essa entrevista, né? Fiquei muito feliz por ele ter aceitado, né, em falar com a gente aqui do Bíblia e Livros Café, ele que é um colaborador da gente, né? Então, agradecer e que Deus abençoe e continue multiplicando aí como até a palavra que o próprio Cristóvão pregou aqui no Vale de Bênção, né? Que Jesus ensinou os discípulos a serem
aprender a pregar o evangelho por participação, né? Quando ele multiplicou os pães, entregou os discípulos dividiram, né? É uma coisa maravilhosa que eu vi o Cristóvão pregando aqui certa vez, e onde eu passo eu falo esse exemplo citado por ele, né? Então, obrigado aí pela entrevista, Deus continue abençoando. Muito obrigado, eu que agradeço, meu amigo Thaleson, um professor Thaleson, ele tem se desempenhado muito e aí eu quero a colaboração do Thaleson na área apologética, porque eu tenho aprendido muito também na área apologética, tenho me dedicado mais ao evangelismo, mas quando eu preciso da área apologética, eu recorro ao Thaleson, e vou recorrer sempre à área apologética, porque ele tem desenvolvido um trabalho lindo, especial, no meio dos cristãos, onde muitas pessoas não se interessam para estudar, para ler a Bíblia, para buscar fontes na ciência mesmo, cientificamente, o Evangelho de Cristo representado através da arqueologia, através de fatos históricos. E o Thaleson tem desenvolvido muito isso e combatido a heresia, porque a gente tem visto muito e se espalhado absurdamente a questão herética no nosso meio cristão, onde a fonte de verdade, a Bíblia, muitas das vezes tem sido manipulada por pessoas que não têm um compromisso genuíno com o verdadeiro evangelho. O Thaleson tem mostrado isso, tem mostrado esse interesse, essa vontade, este desejo de estar falando, de estar orientando, de estar alertando os cristãos que venham tomar cuidado com essas heresias, com essas coisas que acontecem, que está acontecendo dentro do nosso meio, da igreja evangélica brasileira. E citando algo que o Thaleson também falou, que eu já citei isso, por exemplo, na EBD, na escola dominical, que a mentira, ela é mais perigosa, não é quando ela é mentira, toda mentira, é quando se fala 95% de verdade e no total você impõe 5% de mentira dentro de 95%. Isso torna essa porcentagem pequena de mentira, ela contamina toda aquelas 95% de verdade que tem ali. É o que Jesus falou sobre a questão do fermento dos fariseus, né? Um pouquinho de massa fermentada fermentaria todo aquela massa que não tinha fermento. E isso, ele tem se preocupado muito com isso. Eu quero agradecer pelo conhecimento que ele tem passado para nós através do Instituto José Pereira Filho e outros canais também, que provavelmente a gente vai estudar mais e se dedicar mais a isso, e ele é empenhado sobre esse assunto. E quero agradecer isso pelo conhecimento que eu tenho aprendido muito, e agradecer, um abraço em todo mundo, que Deus abençoe a todos, que venham a ver essa entrevista nossa, que estamos aqui para tirar alguma dúvida, se assim alguém tiver. Tchau. Nós que agradecemos, então Deus abençoe a todos, e fica o nosso abraço aí do Bíblia, Livros e Café para todos, né? Isso aí, galera. Tchau.